Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão aí do outro lado. Olha, Liminha, te falar que tem pessoas que vêm aqui no nosso podcast que às vezes o entrevistador aqui fica até meio acanhado, assim, né? A gente traz pessoas importantes, com histórias legais aqui. Recebemos profissionais gabaritadíssimos aqui já no nosso canal. E tem pessoas que a gente vai pegando gosto de seguir, a gente se torna referência pra gente, pela história de vida, não só pelo esporte em si, mas pela história de vida num total, assim. Então, vocês que estão do outro lado, que pedem pra gente, tragam mulheres, que tenham histórias que inspiram, porque ser mulher hoje em dia no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, é muito complicado e tá cada vez mais complicado. A gente acabou de ter um exemplo nítido e claro aí da corredora etíope, que, ugandense, desculpa, passou por tudo que ela passou agora, morreu queimada. Então, assim, isso é um ponto, né? Sem falar de todos os problemas que nós temos aqui no Brasil com as mulheres. Então, hoje, a gente trouxe mais uma mulher incrível para conversar com a gente. Ela vai contar a história dela para mim e para vocês que estão aí. Para vocês que não conhecem ela ainda, que eu acho um pouco difícil. Mas fiquem ligados aí que a história hoje merece muitos likes. Então já deixa seu like aí pra gente, pra ajudar a gente a crescer e disseminar mais o canal. E Liminha, roda a vinheta aí pra gente bater esse papo. Mi, Oi. seja muito bem-vindo. Demorou, hein? Demorou. Um ano. Demorou, mas deu certo. Um ano depois dessa maratona. Seja bem-vindo ao canal. Muito Prazer te obrigada. receber aqui. Te agradecer. A gente já, pra quem não sabe, a Mi já fez projeto com a gente. Já participou da nossa equipe de revezamento na Maratona Fila. Fomos campeões ano passado do quarteto feminino e do masculino. E a Mi estava presente no feminino. Então, Mi, obrigado por ter ajudado a gente. Foi Eu adoro. incrível. Seja bem-vinda. Vamos contar sua história pra Muito galera. Obrigada. Então, minha história é muito entrelaçada com a corrida. Com 5 anos de idade eu comecei a correr. Porque a minha mãe era uma mulher muito forte, muito guerreira, criou 4 filhos sozinha. E aí eu tinha 2 opções em casa na infância. Ou eu ficava sozinha em casa com 5 anos, 4 anos e meio, ou eu ia com meu irmão pro treino de corrida. Então eu ia pro treino de corrida. E aí com 4 anos e meio eu fiz a minha primeira corridinha de 50 metros e ganhei uma medalhinha. E o mais engraçado, todas as minhas fotos da infância até a quase adolescência com a medalha na cara. Assim. Bem engraçado. Mas eu comecei a correr assim e tem várias lembranças boas, que era um projeto social, é um projeto social que ainda funciona em Curitiba, e que todos os atletas que estavam nesse projeto hoje são grandes pessoas, assim. Inclusive um atleta nosso, que é o Adriano, que é um amigo meu, correu ontem como guia Foi ontem? Não, foi essa semana. Correu como guia na Maratona de Paris, lá da nossa... Foi ontem. De uma brasileira também. Então, ele estava no projeto junto comigo e ele estava lá como guia numa Olimpíada, assim. Então, a gente cresceu inspirado em muitas pessoas diferentes. Eu falo que a corrida transformou a nossa vida literalmente. A minha casa lá era uma casa de madeira muito velha. A gente morava na periferia de Curitiba. E a casa, eu lembro que eu rezava tanto para a casa não cair, porque ela balançava quando chovia. E aí, um mutirão de corredores foram lá e construíram a casa. E a minha mãe mora lá até hoje. Caramba. Então, a corrida foi a base e um alicerce da minha infância e da minha vida. E foi aí que eu aprendi a querer estudar, porque eu tinha um treinador que ele falava assim... Eu estava já indo para as seleções brasileiras, né? Tipo, campeonato escolar e tal, correndo brasileiro. Eu era 400ista, né? Fazia 400 metros. E aí ele falava assim, Michele, a corrida um dia acaba, mas o estudo não. Então, você tem que estudar. E eu estudava nos melhores colégios do estado, lá que é um colégio público, que você tem que fazer vestibular para entrar. É um colégio que nem parece público, porque tem piscina olímpica, planetário, tem pista de atletismo, escolinha de arte, teatro. É o Colégio Estadual do Paraná, é o maior colégio do estado lá. E aí, eu no começo, estava fraquíssima na escola, porque eu vim de uma escola da periferia que estava, assim, muito limitada. E aí, lá tem laboratório de física, química, biologia, então, umas aulas muito mais estruturadas. Aí, tive notas vermelhas no começo, assim. Aí, ele olhou para mim e falou assim, ó, o estudo não acaba, mas a corrida acaba. Né? Então, foi um guia ali, e mesmo assim, fui para os campeonatos brasileiros. Então, eu tinha dedicação, assim, quase que total a estudar e fazer acontecer na corrida. Então, a corrida veio nesse alicerce de vida, assim mesmo, me pautando. Eu acho que você... Eu não vou falar que foi a primeira, porque a gente já recebeu o Ademir aqui. Pessoas que nasceram com o esporte dentro de casa. Sim. Mas mulher, se eu não me engano, acho que você é a primeira que tá vindo aqui falando que
a corrida tá na sua vida desde pequena. Tá na minha vida desde pequena. E isso é engraçado, eu não sei se em Curitiba é normal, mas aqui pra gente nem tanto até hoje, né, Mi? Porque a gente veio começar a ter corridas pra crianças agora, ano passado, 2 anos atrás. Lá em Curitiba não. Lá em Curitiba a gente tem um projeto, esses projetos todos funcionam lá e tem outros vários projetos. E tem o campeonato de corrida infantil, que aqui também nem tem, né? Que eu acho que não tem. Porque lá tem corrida infantil e corrida adulto. Então, você tem o campeonatinho de corrida infantil, começa com 200 metros, aí 300, 400, vai até a última idade, que é 14 anos, 15 anos, 3 mil, 4 mil. Não, 4 mil. Aí você corre até essa idade, além de você participar de todos os campeonatos infantis, escolares e tudo mais. O que falta, claro, é um investimento forte, porque nesse projeto que eu ia, por exemplo, a gente vendia rifa. Eu corria a São Doação de Silvestrinha aqui tênis. com 6 anos, a primeira etapa que eu fiz. 6 anos de idade, eu fui a atleta mais nova a correr a São Silvestrinha que tem em São Caramba, Paulo, que que é a legal. infantil da São Silvestre uma semana antes, né? E aí a gente vendia rifa e fazia coisa, não sei o que, para poder vir. Porque o incentivo fiscal não existe, mas existe essas tentativas, né? Nós, brasileiros, nós somos muito falhos na formação de base do esporte. Por isso, né, que você vê poucos atletas que já nasceram dentro e já foram fazendo e tal. E por isso que nós temos poucos atletas olímpicos, porque nós não temos base no Brasil. Nós temos base de ginástica, né? Judô. De judô, agora do skate, porque skate você começa super cedo. Mas o restante é muito difícil. Eu trabalho hoje na formação de atletas, de triatletas, né? E com muita sorte, porque o nosso fundador, que é o Juraci Moreira, ele foi atleta olímpico, então ele difundiu isso no Brasil inteiro. Ele fez várias escolinhas de triatlon, onde as crianças são atendidas gratuitamente e treinam e tem todos os acessórios, tudo para fazer acontecer. Mas é muito raro mesmo. Eu falo que a gente estando aqui em São Paulo, né, que teoricamente é a maior cidade aqui do Brasil, é muito difícil ver. A gente até tinha grandes centros de treinamento de corrida aqui, mas foram se fechando até por falta de investimento mesmo. E é o que você falou, hoje a gente está numa situação que a gente já não teve nenhum atleta olímpico na maratona agora. Tivemos pouquíssimos atletas de atletismo, temos alguns muito bons, que poderiam ser melhores se tivesse, né, esse investimento desde antes, né? Então é engraçado ouvir essa história porque, que nem no meu caso, eu conheci a corrida com adolescente já, assim, e conheci não tendo uma base, né? Eu conheci por conhecer, assim. Ao acaso. E hoje eu vejo assim, pô, se eu tivesse tido a oportunidade de aprender sobre corrida na própria escola, né? Porque eu converso muito com os amigos isso, né? Até você que é educadora física. A gente aprende muita coisa na escola, não só falando só de educação física, mas de diversas matérias que a gente não acaba trazendo para nossa vida no futuro, né? E eu acho que a corrida em si, ela não é só um esporte, né? Acho que depois que a gente começa a correr, a gente traz muito da doutrina, da disciplina, de outras coisas que a gente aprende na corrida para as outras áreas da nossa vida. Então, acho que se a gente tivesse essa oportunidade de, desde pequeno, ter a inserção da corrida, de técnica, de quanto é importante para a parte da saúde e tudo, acho que seria incrível para... Eu acho que a falha maior hoje, assim, generalizando globalmente, né, são também os educadores físicos nas escolas. Por quê? Infelizmente, muitos vão lá e dão a bola para a pessoa correr. Tanto que nesse ensino médio que eu fiz nessa escola, eu sempre fui muito CDF, né? Acho que com certeza por causa do esporte. Eu chegava sempre antes do treino, fazia toda a tarefinha lá. Eu tive uns bons anos que eu cheguei no ápice, assim, de ir para Campeonato Brasileiro no 400. Eu treinava de manhã e de tarde, porque eu estudava num período que chamava intermediário, das 2 às 4. E aí no sábado também. Eu treinava de manhã e de tarde. Eu criança, eu não tinha essa coisa de, eu preciso, sei lá, ou adolescente, eu vou pra balada. Eu era disciplinada, eu tava no caminho da saúde, do bem. E aí eu tinha esses professores que falhavam muito. Eu lembro que eu fui parar na direção do colégio uma vez, porque eu falei assim pra professora, você não vai dar aula? Né? Com toda a educação, obviamente, mas... Aí ela falou, não, tá ali, vocês estão jogando vôlei. Eu falei, mas isso aí pra mim não é aula. Porque antes disso, nesse colégio que eu estudava na periferia, a professora que estava lá, Silvana, hoje, por coincidência, ela é vice-diretora do meu irmão, que virou diretor-geral da escola, do colégio. Ela dava tarefa, dava na educação física, no quadro ali, as regras de todos os esportes, todos. A regra, sim, a gente ia para a quadra e aí a gente colocava em prática, que não existe. Porque nós, educadores, nós estudamos muito.
A gente não vai para a faculdade jogar uma bola, a gente estuda fisiologia, bioquímica, biomecânica, estuda todas as regras de todos os esportes. Então, nós temos o conhecimento para ser transmitido, mas, infelizmente, não é transmitido. E isso poderia, assim, dentro das próprias escolas, virarem escolinhas de formação de atletas. E pode ser o que o educador tem mais, né, afinidade, sei lá, a pessoa gosta mais de futebol, então aplica as regras do futebol, faz certinho, vou criar uma escolinha aqui uma vez na semana num horário extra, entendeu? Falta vontade e falta essa garra de ir atrás e fazer acontecer. Eu concordo. Isso com certeza. Eu concordo. Eu acho que não só essa geração de agora, mas desde a minha época, a gente via a aula de educação física muito como um descanso das aulas que a gente tinha normalmente, né? Educação física, legal. As meninas vão ficar sentadas na arquibancada conversando e os meninos vão jogar bola, ou as meninas vão jogar vôlei, quem gostava. E a gente via muito como uma hora que a gente tinha vaga, que não era uma aula. Porque exatamente isso, os educadores, eles meio que abrem mão de tentar ensinar as crianças desde cedo das regras. E não só ensinar o esporte, mas ensinar o porquê o esporte é importante. Eu acho que é isso que mais falta, na verdade, porque ensinar, é igual a gente fala muito aqui no canal, não é que você tem que correr ou caminhar ou nadar para você ter um corpo legal. Lógico, isso é um benefício que o esporte pode te trazer. Mas você quer tratar da doença lá na frente, você quer gastar dinheiro com remédio, ou você quer gastar dinheiro com tempo agora e esporte, né? E praticar alguma coisa para se cuidar. Então, acho que falta transmitir muito mais essa ideia do que o esporte pode fazer além do que ser somente um esporte, entendeu? Hoje, até hoje eu faço isso com as minhas amigas, ou enfim, com qualquer pessoa que eu conheça, falo sobre isso, sobre saúde. Né? Você quer ficar deitado no sofá agora, mas aí quando você tiver 60 anos, você vai estar cheio de dor, você vai ter que investir seu dinheiro num personal ou num fisioterapeuta para te ajudar a levantar da tua cama. O que você prefere? Ir para o parque, tomar um sol e ter vitamina D em dia, ou ficar tendo que fazer reposição todo o tempo porque você está fraco? Né? Eu acho que é um investimento na saúde. E lá em Curitiba eu tinha muito isso com os meus alunos. Eu dava aula de personal, né? E aí lá é engraçado, quando veio aquela crise e todo o restante que a gente passou aí nos últimos anos, eles falaram assim pra mim, eu achei que ia perder os alunos, né? Eles falaram, o personal eu não corto, porque é meu investimento na minha saúde, é o que eu faço por mim. Essa é a mentalidade correta, né? De você... Aí começou bairrista. Não, mas é o pensamento certo. Não, mas é isso mesmo. É o pensamento... É você ter autocuidado. Eu acho que o difícil de hoje é a gente quer cuidar de todo mundo, mas a gente não cuida da gente. É a mesma lição que o avião dá. Primeiro você vai colocar a máscara em quem? Em você ou no do lado? Né? Aí você apaga e não consegue ajudar ninguém. Então você tem que se autoajudar. Boa. E da onde veio essa ideia de mudar para esse centro maluco que é São Paulo? Porque, para quem conhece Curitiba, nossa, para quem conhece o Sul, é muito diferente daqui, né? Eu já fui para Curitiba e eu falo que existem 3 cidades no Brasil que eu moraria. Curitiba, Minas e, por incrível que pareça, no Rio de Janeiro, porque eu gosto muito de lá. Eu moraria facilmente no Rio de Janeiro. Então, mas Curitiba eu fiquei fascinado. As 2 vezes que eu fui correr lá, eu gostei muito, assim. O povo é muito legal, a cidade é gostosa, tudo. Mas de onde veio a ideia de mudar para esse centro maluco? E na verdade foi por causa do relacionamento, né, anterior, que eu acabei de me divorciando, tudo bem. Mas, assim, foi basicamente por isso, mas claro que o restante foi encaixando ali, porque, querendo ou não, a São Paulo é uma cidade que atrai demais, né? E que você tem várias oportunidades dentro dela, né? Mas eu vim por causa de um casamento que acabou não dando certo agora, mas que me geraram 2 filhos, o Dom e o Gael. Mi, e aí vamos lá. Desde pequena, óbvio, já tem o esporte enraizado em você. Não tinha como escolher outra profissão, né? Eu tentei, gente. Sério? Eu tentei fugir, mas não consegui. Mas de primeira você tentou outra coisa? Tentei outra coisa. Eu fui fazer administração e aí eu era gerente de uma clínica de odontologia lá em Curitiba. Trabalhava com número, finanças e tal. E aí eu lembro que quando eu fui fazer educação física, eu entrava na clínica de blazer e salto, porque eu era gerente geral. E eu saía de legging e tênis todos os dias. Se transformava, né? Nossa, era uma loucura, porque eu entrava às 7 da manhã na clínica, às vezes eu almoçava uma coxinha, porque não dava tempo, né, de comer direito e tal. Aí eu saía de lá às 6h30 e entrava na faculdade às 7 da noite. Então, era, loucura. E eu corria só no final de semana, porque de fato não tinha... Eu digo que eu nunca deixei de correr, mas eu tive que fazer estratégias dentro da minha rotina de vida, para não parar, né? Mas por que você teve esse desvio de rota? Eu tô quase tendo outro agora, já tô querendo partir para outra profissão. Não que eu vá deixar a minha profissão, né? Mas eu tô querendo fazer outra faculdade já.
Tô querendo fazer jornalismo, vamos ver. Ah, mas aí tá dentro do que você... Tá dentro, né, de um jornalismo esportivo Exato, ali, de repente. exato. Mas eu acho que eu tentei fugir muito pelo que eu via do meu irmão passando dificuldade como professor. E ele, sim, foi professor de escola a vida toda, é professor, é diretor desse nosso coleginho com muito orgulho aí. Mas eu acho que eu via muito isso, muito essa dificuldade de valorização mesmo na área, sabe? Mas, de qualquer forma, eu acho que eu nasci para correr. Eu nasci para estar aqui e fazer a diferença. E eu vim para difundir isso. Por isso que eu entrei na faculdade. E até hoje é isso que eu defendo. Eu quero promover saúde. Eu quero promover bem-estar. E eu quero poder compartilhar isso com as pessoas. Eu tô na rede social, quando era Facebook, Orkut, foi migrando para o Instagram, né? Então, eu tô desde sempre tentando falar assim, olha, gente, essa é uma boa escolha, faça isso, faça aquilo. Na gestação foi a mesma coisa. Eu sempre defendo que você tem que plantar agora para você conseguir colher lá na frente. Porque se você não planta agora, lá na frente você vai colher a doença ou, né, o que você plantou hoje. São esses os frutos. E Mia, eu queria que você falasse um pouquinho, até puxando o tema que a gente falou um pouco na abertura. É puxado ser mulher, né? Vamos falar a verdade. A gente melhorou muito, já melhorou, muitas coisas melhoraram. Mas é muito difícil se criar coragem para treinar, se criar coragem para usar as roupas que às vezes o próprio marido, o filho, a família julga, a sociedade julga. Ter uma rotina, um horário reservado para treinar por causa de filhos, trabalho, tudo mais, é muito complicado. E uma das coisas que, quando eu comecei a te seguir lá atrás, eu via que você era muito determinada, assim. Tudo que você fazia e você não tinha muito medo. Eu notava muito isso no seu perfil, assim, diferente de outras mulheres que meio que conseguiram ter essa força depois de um tempo. Eu sempre notei isso no seu perfil desde o começo. Você sempre foi muito predestinado e falou assim, eu vou botar a cara e vou fazer, eu sei que tem os riscos, mas eu vou, não tô nem aí, o que vão falar, tudo mais. Como que foi tudo isso? E aí eu já vou fazer uma segunda pergunta. Como foi, desde lá de trás, entrar na rede social e começar a abordar esses assuntos, né? Porque eu acho que você foi uma grande precursora e ajudou muitas mulheres aí a entrarem no esporte, ou começarem a ter uma vida saudável, começarem a treinar. Então, eu acho que esse tema, assim, sobre o direito de ir e vir, nós não temos. Isso é fato, gente. Não tenham essa coragem, tá? Porque isso não existe para nós. Eu mudei agora recentemente de endereço e tem uma pista do lado, assim, com ciclofaixa e tal. Aí mandei no grupo do condomínio, gente, é seguro correr tal horário? Ah, a partir de X hora pra mulher dá, entendeu? Pra homem é qualquer horário. Se você quiser sair 3 da manhã, você sai, entendeu? Por quê? Porque nós não temos condições de força física para reagir, né? Eu entrei no jiu-jitsu esses tempos atrás, aí eu saí porque eu tive uma costocondrite, que dá mesmo em lutadores, inflama o externo e as costelas, e aí eu pensei, gente, tava me atrapalhando para correr porque dói para respirar, e eu falei, não, para correr eu não vou arriscar minha corrida, mas eu entrei por quê? Porque eu queria ter defesa pessoal. Se alguém me atacar, como é que eu vou fazer? Aí lá no jiu-jitsu, no Gracie, eles ensinam você, a pessoa subiu em cima de você, o que você faz para sair daí? Aí eles vão te dando como é que você faz pra, né? Obviamente que o ideal é não reagir, né? Mas eu não quero passar por um trauma desse. Eu vou falar uma coisa muito forte aqui agora. Eu prefiro morrer do que ser... De verdade. Porque eu acho que é uma coisa que você provavelmente não consiga pagar em nenhum momento da sua vida e não ter um minuto de paz. Então, eu acho que mulheres não devem se arriscar. A gente não pode arriscar a nossa vida e os homens precisam ser nossos parceiros. Precisam falar assim, olha, eu tô com você, eu vou com você. Ou criar grupos de comunidade mesmo. Uma comunidade ali, sei lá, no entorno. O Strava faz muito isso agora, né? Dentro do aplicativo você consegue ver qual o melhor horário mais seguro para você ir, se tem fluxo de gente, se não tem. Você pode marcar também pessoas ali para, eu vou correr tal hora, tem mais alguém para correr junto? Mas ainda não é seguro, eu não recomendo. O que eu fiz? Eu fui muito sem noção. Vou falar uma palavra forte, porque nem corajosa era. Eu, de fato, não tinha noção do perigo. Até começar a ter muito sequestro relâmpago em Jundiaí. E aí eu tive uma crise de pânico. Eu fiquei muito mal e eu tava para correr os 100 quilômetros no Cruze. E faltava, assim, sei lá, uns 2 meses para a prova, quando você não pode parar de treinar, certo? Olha como eu treinava. Eu pegava a máscara de altitude para selar lá, ficar com menos entrada de ar. Ia para academia e ficava subindo escada 2 horas.
dentro da academia de óculos escuro, porque eu não conseguia ver gente perto de mim. Porque eu fiquei com pânico, porque qualquer casinha que eu olhava no meio da estrada, eu falava, é um cativeiro. É um cativeiro. Aí eu fiquei assim, ó. Imagina, 2 meses antes de uma prova principal, correr 100 quilômetros. Então, é muito pesado ser mulher hoje. É muito difícil. Eu treino, às vezes, na hora do almoço, né? Que a gente estava conversando aqui antes. E até na hora do almoço é perigoso. Esses tempos atrás, treinando para Poá, para pegar o índice para Boston, eu tava correndo na rua e um cara, eu tava de top, só com uma calça por aqui, assim, ó. O cara, gostosa! Só que aí ele não prestou atenção e pau, bateu na traseira de outro, assim. Eu falei, nossa, obrigada, Deus, pagou na mesma hora. Meio rápido o retorno dele. Mas é difícil, é muito difícil. E não ter o direito de usar o que você quer de roupa. Não que a gente não tenha direito, mas a gente não é respeitada, né? É uma coisa tão... Eu tô criando 2 meninos. E esses 2 meninos vão ser os melhores homens do mundo. Exato. Porque a gente tem que criar pessoas de caráter. Meninos e meninas de caráter, né? Eles têm que saber a diferença do respeito e de tudo. Porque se a gente deixar Deus dará, a criança... E a criança é um reflexo. Então, se o adulto é uma pessoa ruim hoje, é porque ele teve exemplos em casa de pessoas ruins. Não é porque ele se perdeu, porque ele desviou, não. Isso... Minha namorada também, às vezes, eu preciso sair cedo pra treinar, por causa dos longos de maratona, tudo, e ela fala, cara, eu não vou com você, porque... Eu eu não tenho coragem de sair pra treinar na USP, que é um lugar, teoricamente, que é pra ser seguro. Eu não vou sair 5 horas da manhã pra treinar, porque eu tenho medo de um estudante bêbado sair de algum lugar e me levar pro mato e me estuprar ou fazer alguma coisa comigo. Exatamente. E eu não tenho defesa. Então, assim, é muito triste. A gente que, graças a Deus, já teve a oportunidade de viajar para outros países, tudo. A gente sabe que os outros países também não são perfeitos, acontecem coisas. Mas a gente sente que a mulher tem um pouco mais de tranquilidade quando a gente fala de esporte, assim, né? Pelo menos em questão de se vestir, né? De ser respeitada, de poder treinar entre os homens também, não ter a questão de desigualdade. Então, assim, é muito ruim a gente ver essa situação no Brasil, ainda mais sabendo que vocês são grandes percussoras do esporte. Eu acho que... Eu sempre falei isso, e eu tenho um grande exemplo em casa que é minha mãe. As mulheres, elas conseguem aglutinar, trazer mais, não só presença feminina, mas também presença masculina pro esporte. Porque eu acho que quando um homem vê uma mulher fazendo um esporte, falando assim, caramba, ela tá fazendo, e eu tô aqui falando que eu não consigo, não menosprezando, tá, mulheres? Mas, tipo assim, poxa, elas têm filho, elas menstruam, elas têm uma rotina muito mais pesada que a gente, e eu tô dando desculpa que eu não consigo fazer, não, eu vou usar ela como inspiração e também vou conseguir fazer. Então, assim, eu acho que tomara que as coisas melhorem muito, cada vez mais para vocês, porque, de verdade, eu acho que não só você, mas tem diversos perfis nas redes sociais que conseguem trazer essa essência de que, lógico, é difícil, mas que vocês devem ser fortes e persistirem e realmente terem opções para conseguir continuar e trazerem mais pessoas. Ainda mais você sendo educadora física, eu acho isso super importante. A gente depende de vocês para construir uma base forte para o futuro. Hoje a gente não tem perspectiva nenhuma de daqui na próxima Olimpíada ou daqui 2 Olimpíadas ter um atleta ou uma atleta que vai representar o Brasil bem fora, né? Eu vou te falar assim uma coisa que eu até brinquei com umas amigas, mas que é muito real, que eu meti o pé na porta esse ano, assim. Porque eu tenho 2 filhos. Não tenho rede de apoio, porque minha rede, né? Rede de apoio familiar. Eu tenho meus amigos, a família que eu conquistei ali, né? Que são minhas pessoas. Mas também tem suas vidas. Então, eu, mãe dos meus 2 filhos, criando sozinha os 2, eu preciso levá-los para a corrida. E hoje as corridas não abrem a porta para as mães. Nenhuma, tá? Ninguém fala assim, você vai ler na regra, tá escrito agora. Eu fui para a tribuna e eu ia correr com os 2. 10 quilômetros, flat, carrinho para isso mesmo, não pode, senão é desclassificado. Aí eu peguei e mandei para eles assim, e eu estava como atleta convidada, né? Porque eu faço parte do Strava, então eu estava indo lá representar o time e tal. E eu mandei assim, então vocês não têm mãe. A mãe de vocês não tem direito a nada. Não tem direito de ir e vir numa corrida. E a gente não é isso, não sei o quê. Mas pro ano que vem a gente vai repensar e tal, mas esse ano não dá. Não dá por quê, gente? Larga, tá com problema? Cria uma categoria específica para as mães, larga 5 minutos antes para ninguém atrapalhar ninguém. As pessoas, só que aí é a cultura, é a educação, né? Eu corri algumas provas com eles, e aí o que acontece? Fone de ouvido.
Você tá com um carrinho gigante, então você tem que pedir, igual no ciclismo. Sim. Direita, direita. Só que a pessoa tá escutando música, ela não escuta você. Então você vai atropelar uma pessoa, não tem como. Ou você não vai poder correr forte, né? Eu corri a New Balance, foi excelente a prova, eles me largaram ali na frente, né? Eles sabiam, na frente assim, junto com todo mundo, mas um pouco mais pra frente, né? Mas na mesma largada. Mas é questão de arrumar o posicionamento. Sim, sim. Aí larguei e corri super bem, meu. Nossa, na subida eu lá com o carrinho, os dois 50 quilos empurrando, por isso que eu tenho músculo. Porque eu não faço musculação, mas eu tenho o Dom e o Gael. E aí eu empurrando os dois, eu fiz 39 minutos na prova, cheguei entre os 50 primeiros, porque eu tive a liberdade de poder correr com os meus filhos. Mas aí pós-prova você faz como também? Por isso que eu falei que eu ou vou bater o pé na porta e a porta vai bater na minha cara e vai sangrar, ou eu vou bater e alguém vai abrir essa porta. Por quê? A gente precisa de uma área para as crianças depois. Então, você abre, sei lá, você abre inscrição para... Pode até limitar o público. 30 mães com carrinho. Aí você tem que ter um espaço para 30 mães com carrinho. Pós-prova, porque eu vou soltar meus 2 filhos no meio de 5 mil pessoas? Não vou. Aí eu tenho que continuar ali com os 2 ou ir direto embora, entendeu? Eu ainda tenho o privilégio de conhecer as marcas e ter acesso às áreas VIPs, por exemplo. Aí eu posso ir ali, meus filhos, né, saem do carrinho, tomam uma coisinha e tal. Mas e quem não tem? E quando não tem? E quando eu não tenho esse acesso? Porque eu não tenho esse acesso. Eu quero ainda, esse ano, fazer uma meia maratona. Se alguém quiser, gente, pode me chamar com o Dom e o Gael. Porque é um sonho que eu tenho na minha vida mesmo, assim, de realizar com eles. E eles estão com quase 5 anos. Daqui a pouco eles não vão ter paciência para ficar no carrinho. E eu não vou ter força suficiente para levá-los. Então, assim, quero muito realizar esse sonho ainda, de correr os 21 quilômetros com eles. Mas eu preciso de que uma porta se abra, sabe? Que alguém fale assim, ok, estamos abraçando essas mães. Nós estamos aqui por vocês, mulheres. E os homens também. Porque tem muito pai solo. Tem família de 2 mães, 2 pais, um pai e um avô, um pai e uma avó, uma mãe e uma avó. São as famílias, um espaço para a família. Para você se sentir dentro. Para o pai e a mãe poderem correr, não só ou o pai corre hoje ou a mãe corre amanhã. Para todo mundo poder fazer parte. Eu acho que falta isso. Essa porta não foi aberta ainda por ninguém aqui no Brasil. Coisa que, diferentemente, fora do Brasil, você nem tem... Você não precisa escrever lá e tô com um carrinho. Não, porque todo mundo tem essa cultura. É a mesma coisa com o cadeirante. O cadeirante está passando você está com um fone de ouvido, nos 2 ouvidos, né? Corre com um ou corre com aquele coclear que você consegue escutar. Mas, assim, atrapalha quem está ali. Atrapalha, é difícil. Eu já fui guia de deficiente visual também. E também tem essa dificuldade. E eles todos temos os direitos de ir e vir, né? A gente tem atletas muito fortes no atletismo paralímpico, por exemplo. Exato. Né? Que foram muitas medalhas para o Brasil, que o Brasil nem teve classificação no atletismo. E que eles estão lá e ganharam ouro, prata. Eu ouvi uma história de um atleta cadeirante, que aqui no Brasil, no ano de 2024, não produz cadeira de carbono. Aí ele estava correndo com a cadeira 5 quilos a mais que todos os outros atletas. Gente. Tem coisas que... E assim, né, a gente para pra pensar e o Brasil, assim, tinha tudo para ser tão grande quanto os Estados Unidos, China, Rússia. Mas se você olhar, até em Jundiaí, boa parte dos para-atletas treinam lá na pista comigo. E é espetacular. Você tem um exemplo ali do teu lado. Porque as pessoas não valorizam, é isso que a gente falou. Não valorizam a saúde. Então você não valoriza que você tem 2 pernas, 2 braços, 2 mãos e você pode fazer tudo o que você quiser. Enquanto tem gente que não tem um braço e uma perna, não tem as 2 pernas e tá limitado. Por quê? A gente que corre, conhece as ruas, a gente enxerga, a gente consegue desviar. Eu tava correndo por Jundiaí, eu falei... Correndo não, tava de bicicleta, mountain bike ainda. Falei, gente, na principal avenida, que é 9 de julho, toda arrebentada. Eu falei, gente, como que um deficiente treina aqui? Não treina. Não treina. Porque tem que ir pra pista, só treina na pista, mas não pode pegar o obstáculo, não pode fazer nada. Porque não tem condições. Né? O urbanismo tá muito bagunçado. Exato. Acho que tem muito para se melhorar, mas eu acho que esse ponto que você falou, principalmente das organizadoras começarem a ser mais inclusivas, eu acho que isso é super importante porque realmente limita, né? Fora todas as limitações que principalmente as mulheres e as mães têm, né? De não ter rede de apoio, ou o marido não querer ficar, ou o marido não querer ir junto para, né, cuidar das crianças durante a prova.
Eu acho que seria uma ideia muito boa realmente ter um espaço, né? Eu, por exemplo, eu não quero nem ter que precisar dessa rede de apoio. Eu quero poder ir e vir a hora que eu quiser. Exato. Eu quero levar meus filhos e correr. O Gael, ele corre comigo dando tchau, assim, ele ama, ele curte. É diferente. Nessa prova, por exemplo, da New Balance que eu fiz, eles foram dormindo o percurso inteiro. E eu filmei, porque foi muito engraçado, porque eu fui fazer um vídeo, né, pra incentivar as mães e tal. E aí uma baita de uma caixa de som aqui, e os dois assim... Aí no quilômetro, sei lá, que tava quase acabando a prova, tiraram uma foto, e aí as pessoas que estão perto de mim estão sofrendo, assim, com aquela cara, e eu tô lá, aqui, tipo, né, felizona, nossa, tô com os meus filhos. E os dois estavam assim, ó, com a boquinha aberta. Eles dormiram a prova inteira. Dormiram, chegaram tranquilos, aí só viram... Quando eu fui pegar a medalha, eles acordaram. Então, para eles é diversão, é um carrinho próprio para isso, vai no balancinho, eles nem sentem que estão no carrinho, sabe? É diferente. E eles estão comigo, eles participam, eles gostam, eles olham, eles falam para mim assim, mamãe, sua perna é de foguete. Mal sabem eles que eu sou uma corredora intermediária. Eles são, assim, crianças, eles querem estar junto, eu quero poder levar eles junto comigo. Mi, e aí eu vou te fazer uma pergunta meio provocativa para algumas pessoas que estão em casa. E é uma coisa que eu noto muito em você. Da onde sai esse seu... Como posso falar? Isso é seu, é genuíno, você não força isso. O que para muitas pessoas é um esforço, para você não é. É uma coisa que você quer fazer. Da onde sai isso? Então, eu tava vindo pra cá e pensando nisso. Porque eu acho que a gente cria muita dificuldade que não existe. E eu tive uma coisa na minha vida... Desde criança, que eu passei fome, eu pedia na rua, batia na casa, sabe, pão velho, tem pão velho, era assim, porque a gente não tinha nada em casa, minha mãe criando 4 crianças sozinha, meu pai foi alcoólatra, tentou matar ela, foi embora, preso, foi um caos, e aí a gente sempre passou por isso, por todas essas dificuldades, mas eu acho que eu nunca desisti de tentar, e isso me fez ser quem eu sou hoje. Tem aqueles concursos de sinhazinha na escola. Meu vestido era do brechó mais chechelento, mas eu ganhava, sabe por quê? Eu vendia mais rifa que todas as crianças, porque eu não desistia. Eu lembro que eu passava no mesmo lugar 2 vezes no dia e a pessoa falava, mas você já vendeu aqui de manhã? Mas então, agora é de tarde, você pode comprar outra. Porque eu nunca desisti, eu tive isso na minha vida. E aí, também, chega a ser uma linha tênue, porque eu perco um pouco o limite da humanidade. Eu faço muito mais coisas do que eu deveria fazer. Eu me sobrecarrego sem perceber, porque para mim não é uma carga. Então eu consigo entregar, só que eu só entrego com qualidade. E eu tenho isso no meu espírito, sabe? Eu vou... E desde criança, nunca me imporam ganhar. E eu tinha isso na minha vida sempre. Eu não ia lá para ganhar de ninguém. Eu ia lá para ganhar de mim. Então eu ia bater o meu recorde. Eu não ia lá para ganhar de fulana ou de tal. Eu ia lá para fazer a minha melhor marca. Ou para tentar, ou ok, não estou num bom dia, eu vou para fazer o melhor que eu posso hoje. Eu não vou assim na prova, toda a prova, tu vai bater RP. Isso não existe, gente. Isso é uma autocobrança muito severa consigo mesmo. Porque você tira o prazer de fazer, você perde totalmente o foco você tem que estar feliz. Uhum. Eu quero correr feliz. A vida toda. Eu falo que eu quero correr até 99 anos. Talvez eu vá para as Olimpíadas dos Idosos. Mas assim... Eu espero te encontrar lá. Vamos junto. Mas eu quero correr para a vida toda. Eu quero ter saúde e estar feliz a vida toda. Acho que esse é o meu diferencial. Eu não vejo a carga onde ela está. Eu vejo se eu posso fazer e se eu posso fazer com qualidade. Aí eu faço. E aí, quando eu não posso, eu sei respeitar. Eu falo, poxa, eu estava comentando com você antes da gente começar a gravar, que eu tava com uma lesão, fiquei 6 semanas parada. E ficar parada, para mim, é horrível. Porque é o que eu gosto de fazer. É onde eu consigo fazer meus pensamentos darem uma quietada ou colocar em ordem alguma coisa. Sempre crio soluções correndo. É muito gostoso para mim. E aí, eu fiquei 6 semanas sem poder correr. Na primeira semana, eu tentei correr. Gente, parecia que tinha acabado de lesionar. Então, tem que se respeitar. E aí, talvez se eu não tivesse tentado na primeira semana, em 2 semanas ou 3, eu ia estar 100%. Mas não. Eu fui teimosa. Eu fui juvenil, entendeu? Aí eu voltei agora, com 6 semanas. Então, a gente tem que ter consciência do que é possível e do que não é. Mas tirar essa sobrecarga, a gente valoriza demais o peso das coisas. Tem que tratar com mais leveza. Tipo, a minha maternidade, eu falo que eu levo eles... Quando eles chegam em casa comigo, da escola, é 100% eles. Eu não respondo WhatsApp. Acabou.
Eu não ligo. A gente liga a TV pra dançar. A gente coloca música e dança juntos. Esses dias um deles olhou pra mim e falou assim, que dança é essa, mulher? Meu filho de 4 anos falou isso pra mim. Porque eles são crianças divertidas, eles são crianças como nós somos. Crianças que brincam, crianças que correm. É diferente, eles gostam, eu levo eles pra pista de atletismo. O Gael pegou meu celular e ficou assim, gente, é assim, que tem que correr. Então, peraí, só um pouquinho, gente. E respirou. Aí tá puxando a mãe já. Coisa mais fofa do mundo. E eles querem, porque eles, né, é diferente. Eu acho que a gente tem que tirar a carga do que não é sobrecarregado. As pessoas valorizam demais as pequenas coisas ali de tarefa. Eu tenho que fazer isso. Tem. Hoje eu tive que levar os dois, dar café da manhã, fizeram uma bagunça, levar na escola. Voltei, limpei a casa inteira. Aí levei a cachorra a passear e fui no mercado, daí voltei. Hoje eu não dou aula presencial, mas aí eu tive que montar planilha, estruturar tudo que eu vou fazer. Aí vim aqui, vou voltar para lá, vou receber outra pessoa na minha casa. Então, assim, eu não vejo isso como uma sobrecarga, eu vejo isso como uma oportunidade nova de vida. Eu posso criar mais, eu posso me entregar mais e eu sempre agradeço, todo dia quando eu acordo e quando eu vou dormir. Eu agradeço por ter saúde, por estar em pé e quero estar sorrindo. Gratidão. Isso que você falou é pesado e é muito engraçado, assim, né? Quando a gente tem muita coisa pra fazer, a gente tem o hábito de reclamar, né? Sim. Cacete, eu tô fazendo muita coisa. Aí quando a gente fica doente, tá na cama... A gente pode fazer nada. Aí a gente nota, a gente fala, caramba, eu tava reclamando quando eu podia fazer tudo aquilo. Hoje em dia eu não posso fazer quase nada. Então, assim, é realmente saber valorizar... E eu acho que se a gente pode fazer, a gente tem que agradecer por estar fazendo. Por ter a possibilidade. Eu posso dar o café da manhã para os meus filhos hoje. Lá atrás, eu criança, não tinha café da manhã. Porque nós não tínhamos comida em casa. Então, hoje eu tenho que agradecer. Eu sou grata a tudo. E não é um mundo da Poliana, porque eu sou professora, então eu não ganho um grande salário nem nada. Eu vivo na realidade do mundo. Mas eu agradeço pelas coisas simples, coisas que muitas pessoas não valorizam. Tipo isso, dos atletas paralímpicos. Gente, a pessoa não ter uma mão, fica um dia inteiro com a tua mão presa pra você ver se você vai conseguir fazer. Fica. Você não valoriza o que você tem. Exato. Você não valoriza ter os seus 5 dedos, entendeu? É valorizar as pequenas coisas e levar isso com menos carga possível. Boa. E levar, tipo, beleza, eu consegui. Né? Eu vou fazer isso. Boa. Eu me propus a fazer isso. Ô Mi, puxando a sua última resposta e o próximo assunto que eu quero falar contigo. Essa última semana eu tava conversando com um treinador na USP e eu tava falando das mudanças que o próprio mundo da corrida tá passando, que eles vão ter que começar a se adaptar a isso, ao novo público, né? Eu acho que a gente que corre já há bastante tempo, a gente pegou essa onda da corrida lá atrás e ela veio crescendo e tá cada vez maior. E hoje a gente nota um público entrando na corrida muito diferente do que a gente via lá atrás, né? E eu tava comentando isso com ele, falei, vocês vão ter que passar por uma adaptação, entender que é um público que às vezes não quer saber de pace, não quer saber, né, de técnica, de regra, quer pertencer, quer estar ali porque é uma coisa que tá hype, né, e querem estar nisso tudo. E aí já puxando o próximo assunto que eu quero falar, como você entrou nesse mundo da internet, né? Quando você começou e da onde veio a ideia de começar a produzir conteúdo para engajar e, né, encorajar novas pessoas. Como você vem olhando esse mercado, porque é um mercado, né? Mercado. A corrida virou um grande cifrão, né? Na verdade. Infelizmente, para algumas coisas muito boas e para algumas coisas muito ruins. Uma briga que eu tive em uma das marcas até, que eu comentei com você anteriormente, foi que a vida perfeita não existe. Então, quem está ali vendendo a vida perfeita, que são muitas pessoas influenciadoras, que elas só fazem isso da vida. Elas não precisam levantar para pagar um boleto que exija que elas... não tô desvalorizando o trabalho, obviamente, que tem que criar roteiro e fazer milhões de coisas. Mas elas estão numa profissão que pode passar a impressão da vida perfeita. Pode passar a impressão de que elas não precisam fazer nada. E a realidade é outra. A realidade é, sim, acordo 6 da manhã, tenho que limpar a minha casa antes dos meus filhos acordarem, preparar o café da manhã, levar eles para a escola, voltar para dar aula. Aí, na hora do almoço, eu vou treinar. Na hora que eu podia descansar um pouco, ou comer com calma, eu escolho ter saúde. Eu escolho matar o meu almoço e comer mais rápido, ou, me dedicar ao meu esporte, a mim, e fazer diferente.
A realidade da corrida é a que vende e a que existe de fato. Aí as pessoas não conseguem separar isso. E aí você segue essa aqui que não existe, que nunca vai ser a sua vida, mas que é a vida perfeita, que você talvez gostaria de ter, mas você não vai ter. Porque você não escolheu ser o blogueiro, ser o influenciador e ficar aqui nesse nicho, né? Você optou por fazer uma faculdade diferente ou por ir por outro caminho. E não desvaloriza o trabalho deles em momento algum. Mas é muito mais venda do que realidade. Eu até falei num dos vídeos que eu não quero ser uma influenciadora. Eu quero ser uma inspiração. Eu quero que as pessoas se inspirem em mim para fazer diferente. Eu quero que elas olhem para mim e falem assim, poxa, eu acordo às 5 da manhã, mas não é para treinar. Porque não dá, porque eu tenho 2 filhos pequenos, porque eu tenho que cuidar da casa, porque eu tenho que cuidar de uma coisa toda que é a minha vida. E aí, na hora que dá, é hora boa, hora que dá. É a hora que eu vou conseguir e acabou. Isso é ter realidade. Isso aqui, eu não consigo acordar às 5 da manhã, ir pra natação, aí sair de lá e ir pra uma massagem, aí vou pro fisioterapeuta, daí passo a fazer um skincare na pele na outra clínica. Gostaria? Talvez não. Talvez não gostaria não, porque não é o meu princípio, entendeu? E aí essas pessoas que correm sem essas metas, né? Tá ali porque é o hype. Eu acho bacana você estar ali porque é um esporte, mas eu acho que é errado você influenciar as pessoas de uma maneira que não pensem na saúde, na qualidade de vida, né? Falar, sei lá, vender qualquer coisa. Eu não vendo qualquer coisa, eu só vendo se eu compro. Eu experimentei, eu penso assim, eu compro isso? Então eu vendo. Se não, não. Eu já fiz isso com uma marca, vamos fazer, não sei o que. Eu falei, então me manda que eu vou experimentar. Aí, não deu certo. Então, você tem que optar. O que você quer hoje, né? Quer ganhar muito e vender qualquer coisa? Ou você quer ser real e falar assim, eu vendo o que eu compro, né? E aí, nesse negócio de pace, de tal, é tudo uma grande fantasia hoje, né? As pessoas estão fora da realidade, gente. Ou é muito fake nerd ou alguma coisa tá errada. Eu quase, 31 anos correndo, eu fui conseguir meu índice para Boston agora. E não é por falta de esforço, de treino, não, é porque eu estou dentro da realidade, eu treinei de verdade, eu treinei ali, eu não tomei nada, eu não manipulei nada para... Você consegue ter algum ganho diferente sem fazer o uso de coisas ilícitas? Beleza, mas assim, é muito resultado que é mirabolante. Né? Você vê a pessoa correu ano passado para 4 horas a maratona, esse ano corre para 3. Gente, eu lembro que para eu baixar um segundo no 400 metros, eu demorei 2 anos. 1 segundo. Então, assim, você treina muito para conseguir pouco ganho. O mínimo. Exatamente. E aí, vender essas realidades que não existem, para mim, é muito difícil aceitar. E ver as marcas junto com essas pessoas, não as pessoas que são de verdade, que estão ali na ralação, entendeu? Tipo a Flávia Maria, a nossa atleta lá que, né, deu toda aquela... foi para a Olimpíada, correu os 800 metros, e aí estava falando que o ex-marido estava lutando com ela por causa da guarda da criança. Por quê? Porque ela era uma atleta de elite. Porque ela precisava deixar a criança para poder conseguir ponto para ir para a Olimpíada. Ela não tem direito de ir e vir. E aí, cadê que ela tem patrocínio? Ela não tem patrocínio. E ela é uma atleta que com certeza vende. Mas aí a marca está interessada em quem tem a vida perfeita. Né? Isso é muito difícil para mim, que estou há 31 anos correndo, por mais que eu não seja tão velha, tenho 36, mas assim, 31 anos de corrida, né? Eu não tô tão velha para ser idosa, mas também não estou tão nova para ser nova. Mas é difícil eu estar nesse... Eu vejo, né, eu participo desse mundo, eu super apoio as pessoas que querem criar conteúdo de qualidade. Eu não apoio o blogueiro que quer falar sem ter cunho técnico, sem ter uma formação na faculdade, ele quer vender ali uma coisa que não existe. Aí eu já sou totalmente contra. Outros esportes invadindo a corrida, né? E isso, com certeza, quem está ouvindo sabe de quem eu estou falando. Mas, assim... Invadir a corrida porque dá dinheiro e você querer vender uma coisa que não existe, olha, aí eu sou totalmente contra. Eu nem sigo essas pessoas, sabe? Porque eu acho que a gente tem que seguir quem nos inspira, não quem nos influencia a ter uma vida que não existe. Então, foi exatamente essa conversa, eu sempre gosto de perguntar, você tá nesse meio, eu gosto sempre de perguntar a opinião das pessoas, porque assim, às vezes eu fico meio indignado de ver pessoas que merecem muito... E eu não tô nem falando só de dinheiro,
pô, uma pessoa que não tem apoio, um tênis, receber a roupa, isso faz muita diferença mesmo. E aí a gente vê assim, influenciadores que não entendem nada, nem gostam do que estão fazendo ali, estão passando um negócio que, só tipo... exato, e as marcas... Ok, eu entendo o lado da marca também, a marca quer venda. Então, assim... Mas é muito triste saber que tem muita gente que merece estar num lugar maior, que tem conteúdo, que tem experiência, que tem um skin in the game ali, que tá no dia a dia, que tem uma vida difícil, mas não deixa de treinar, independente do horário. Eu conheço pessoas que têm um trabalho humilde, tem que treinar 3h30 da manhã para conseguir tomar banho e trabalhar. Então, assim, eu vejo que o cenário da corrida tá mudando muito. Eu corro na USP e sempre aos sábados eu gosto muito de observar as pessoas quando eu tô correndo, assim, e é muito nítido, assim, sem julgar, galera, assim, beleza, você quer correr por hype, ok, mas você olha e você fala assim, cara, é muito nítido quem tá aqui porque quer tá aqui e quem tá aqui porque quer comprar uma foto pra postar no Instagram e falar assim, eu tô pertencendo a esse grupo. Então, eu entrei nisso tudo quando não existia Instagram. Aí a pergunta de hoje é, você correria se não tivesse Instagram? Quem correria se não tivesse? 90 não, vou falar com 70% eu não correria. Exatamente. Então, você consegue viver sem postar? Ontem eu não postei nada o dia inteiro. Eu recebi um monte de mensagem perguntando se eu estava bem, tinha acontecido alguma coisa, né? Sim, eu estava curtindo o domingo com os meus filhos. Mas foi atípico mesmo, porque normalmente eu posto a minha rotina ali com eles e tal. Mas é isso, sem o Instagram, você seria quem? Né? Quando eu comecei no Orkut, no Facebook, dando dicas. Tipo, olha, gente, sabe o cadarço lá? Usar o último buraco? Eu fiz um vídeo, olha, você tem que... Só tem no tênis de corrida, para você não torcer o pé, se torcer a lesão vai ser menor, tal. Comecei falando isso. Para melhorar a cadência, você põe uma folhinha na mão e fecha a mão e assim, e não sei o quê. E dicas simples, porque eu queria... transmitir o que eu tenho de conhecimento de biomecânica, da corrida, as minhas sensações, porque eu sou uma treinadora que corre. Porque existem treinadores que não correm. Né? E aí, como que o cara vai falar sobre aquilo se você não faz? É difícil. Eu, hoje, na minha área, ver aqueles personagens que estão com sobrepeso de fato. Eu não sou contra gordos, contra gordofobia, essas coisas, não tenho nada disso. Eu sou contra quem não tem saúde. Se você tá acima do teu peso, mas o teu colesterol tá bom, a tua saúde tá em dia, e você tá feliz, ok. Agora, se você quer defender ser gordo, estando com diabetes, com colesterol alto, com a pressão alta, aí, desculpa, eu sou contra. Aí você olha na academia, o personal é gordo, o cara não treina, mas ele quer transmitir saúde. Como que ele vai transmitir saúde? Eu sempre dou esse exemplo. É a mesma coisa que você ir num dentista, ele ser banguela e falar que você tem que cuidar dos seus dentes. Exatamente. Tipo, não tem como. Você tem que ser o exemplo, né? Você tem que também ser o exemplo. Não precisa ser o melhor atleta do mundo. Eu falo que eu sou uma atleta mediana. Que eu não sou nem a melhor. Mentira, ela é boa assim, cara. Para de mentir. Eu não sou nem a melhor e nem a pior. E agora que eu me machuquei, eu tava vindo num ciclo de treinamento espetacular. Sabe quando você pensa assim, nossa, e foi o contrário que todo mundo faz. Eu treinava 6 vezes na semana e eu passei a treinar 3. Aí eu falei, gente, agora ferrou. Não vou conseguir fazer mais nada de resultado. Gente, pelo contrário. Meu corpo fez o quê? Recuperou. Né? 3 vezes na semana, eu tava vindo de um ciclo da maratona de Boston. Aí, nossa, meus resultados, assim, o pesado, né, o forte, tava ficando médio, né? Pô, como assim, né? O forte era para ser isso e eu não tava sentindo. Por quê? Resultado de treino, resultado de constância, de disciplina, de fazer direito. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou fit e fat. Eu como sanduíche também, e faço a dieta também, às vezes como chocolate, mas não é um chocolatinho, como a barra inteira, porque eu não tenho controle, e eu já sei disso. Mas assim, eu sou uma pessoa que vou fazendo diferente. E aí, nesse treinamento, antes de começar, de ter a lesão na SPCity, eu tava toda regrada, assim, tudo certinho, comendo chocolate, comendo, né, 80% na dieta. E aí, o resultado vem. Só que eu tava correndo muito mais forte do que eu achei que poderia correr, entendeu? E aí você olha assim, você fala assim, como assim? Em Poá, olha o que aconteceu comigo. Eu machuquei minha panturrilha 1 mês antes, na marginal. Pisei num buraco na marginal e aí estirou. Aí eu fiquei 1 mês fazendo fisioterapia, sem correr. Aí eu fui na semana da maratona, eu fiz um treino de 400, acho que 8 de 400 na esteira. Só.
e fui pra lá. E eu fui sem a esperança do índice, não. Fui ainda com a esperança do índice, porque eu tinha treinado o ciclo completo, mas eu não tava ainda com o tempo que eu ia fazer, né? O tempo que a minha treinadora, no caso, ia prever. E aí, 3 meses antes, eu tinha gravado um podcast da Dynami, do vinho, né, do atleta. E aí, eu escrevi numa garrafa, 3,21, poá. E eu não mostrei nem pro Ilan na hora, assim. Eu virei a garrafa e falei, eu vou escrever aqui, guardei. Aí eu levei essa garrafa pra lá, eu nem tinha olhado também. E a minha treinadora mandou o tempo, 3,21. E o que eu fiz? 3,21. Porque eu tava ali, e quando eu tava no quilômetro 36, eu pensei que não ia dar. Eu olhei no relógio e falei, não vai dar. Aí foi encaixando, e aí quando eu passei, assim, eu falei, vão achar que eu tô dopada, gente? Eu tava parada, juro por Deus, na minha cabeça eu falei pra mim, meu Deus do céu, vão achar que eu tô dopada, porque eu tava conseguindo fazer o que eu achei que eu não ia conseguir, só que eu tinha feito um ciclo completo do treino. Eu estava com tudo certo, eu fiz a dieta 100%. No dia anterior, eu comi 400 gramas de macarrão, um negoção de... Eu comi tudo certinho, eu acordei, 3 horas antes, aí eu fiz um pré-café lá, depois eu fiz a pré-prova, eu comi tudo. Na hora da prova, eu achei que... Teve 1 quilômetro lá que eu falei assim, eu achei que ia vomitar, porque era tanta coisa pra comer, que o negócio tava vindo assim, eu falei pra mim mesma, se você vomitar, você vai comer de volta. Eu juro por Deus, porque eu ia fazer. Eu estava aqui, ó, eu estava forte. Eu coloquei uma playlist no fone e eu coloquei, assim, no quilômetro 30, a Fazendinha do Mundo Bita. Na hora eu lembrei dos meus filhos, porque eu estava no quilômetro 30. E todo mundo fala da barreira do 30. Na hora eu comecei, lá na fazendinha, e sorrindo, meu. E aí tinha um cara andando de bike aqui do lado, acompanhando uma atleta. Eu pedi pra ele me filmar e eu fui lá na eu tava feliz da vida, eu corri a prova feliz. E eu tava machucada e eu senti a perna. Eu senti no 16, aí eu falei, calma, vai passar. Falei pra mim mesma. Passou, no 25 senti de novo, e eu fui me controlando, é aqui, ó. A corrida é aqui, você vai ganhar de você aqui. Exatamente. Meu treinador fala muito isso. E eu tive que trocar de treinador. Muito de uma frase que você falou. Eu acho que a pessoa que te treina, ou o profissional que te atende, ele tem que ser seu exemplo. Não adianta você querer fazer uma maratona bem, sendo que seu treinador nunca fez uma maratona. Então, ele me ajudou muito, claro, sou muito grato. Mas eu senti que eu não evoluía mais porque ele não conseguia transmitir um conhecimento do que eu precisava. E aí, com o meu treinador novo, quando eu comecei a treinar, ele fez várias mudanças. E aí, uma delas, eu lembro até hoje que ele me falou, David, do 30 pra frente, você pode ser o melhor atleta do mundo, você pode ter o melhor volume do mundo. Dali pra frente, todo mundo vai sofrer. Se você não tiver uma cabeça forte, você não vai conseguir fazer o que você quer. E eu nunca acreditava que eu ia conseguir fazer um sub-3. Não acreditava, de verdade. E fomos, tal, e ele me passou algumas técnicas de depois do 30, correr 1 quilômetro pensando em cada pessoa que você estava dedicando àquela prova. E depois do 35 para frente, usar a técnica do pescador, alcança aquela pessoa, joga a vara, pega o próximo. E eu fui usando essas técnicas mentais e, tipo assim, a prova passou muito rápido para mim e é isso, cara. Eu acho que... E eu vejo muito isso em você, vejo muito isso na minha mãe. Eu admiro muito a doutora Ana também, outra mulher que eu admiro bastante por ser mãe ela também de 2 filhos. E, nossa, a vida dela é maluca. Toda vez que eu for no consultório dela, eu falo, doutora Ana, sério, de verdade, eu canso de ver o seu Instagram, porque, cara, é muita coisa, e, tipo assim, ainda você tem tempo pra criar conteúdo, cuidar do seu marido. Então, tipo assim, eu valorizo muito vocês, mas, e aí eu começo a entender o porquê, porque vocês têm a mente muito forte. Olha, eu vou te falar forte. Que eu tenho o meu guia é a minha cabeça. Eu não desisto, assim, eu sou uma pessoa que eu luto, e eu luto sempre com a positividade. Eu nunca tô no negativo. Eu falei isso para as minhas crianças do triatlon, que eu sou professora de uma escolinha de triatlon, e é uma escola de um projeto social, né? E aí eles falaram, eu falei que a gente ia fazer uma transiçãozinha, que era 2 voltas de bike, deixava a bike e saia correndo. Aí eles, ai, mas não sei o quê. Eu olhei para todo mundo e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu sou uma pessoa que eu não grito. Eu não grito nunca. Eu sou super pacifista, né? Pacificadora. Eu peguei e falei assim, ó, a partir de agora, tudo que a Pro falar, vocês vão falar, maravilha, beleza, sabe por quê?
A primeira coisa que a gente usa pra gente vencer qualquer coisa é aqui, ó. Se você for já derrotado, você não vai conseguir. Você tem que confiar em você e acreditar em você sempre, independente do que aconteça. É você contra você. Na prova também, você não vai ganhar de... Obviamente que a gente brinca, né? Eu sou uma atleta intermediária, mas claro que eu quero subir no pódio. Claro que eu quero fazer minha melhor marca. E a minha melhor marca talvez seja a melhor marca do dia. Eu acho que essa coisa de vender, tem que bater RP. Não, gente. Bater RP não é real o tempo todo. Você tem um limite, né? Exato. Um limite humano, um limite de capacidade, do teu treino, do que você tá conseguindo. Se você conseguiu dormir, se você não conseguiu, se você se alimentou, se não. Então, assim, bate o que você pode no dia. Não tem que ter esse negócio, 1% melhor cada... Gente, pelo amor de Deus, não existe. Você pode ser melhor em algumas coisas, mas tem dias que não vai dar, entendeu? E tá tudo bem. Mas você tem que se vencer primeiro. Primeiro é você contra você. Aí você vai lá e faz seu recorde que talvez dê um lugar no pódio. E que tá ótimo. E se não der também... Quantas vezes aqui, corrida da Sephora, que eu corri... Gente, fiquei em quarto por 20 segundos. Era até o terceiro. 20 segundos. Sabe o que é 20 segundos? Você vai pensar, não é nada. Mas naquele dia eu não tive a capacidade de conseguir fazer... O meu melhor foi aquilo. E ok, foi o meu melhor. Fiquei brava? Fiquei. Por quê? Queria comprar na Sephora? Queria. Mas não deu, né? Acontece, a gente tem que se vencer. Isso é na vida. Agora, eu tive um divórcio, né, há pouco tempo. Eu tive que mudar de casa sem nada. Sem levar meus bens, porque não foi separado ainda, né? Imagina em 2 semanas, eu montei uma casa. Uma casa para 2 crianças habitarem. E aí, cadê a reserva financeira? Cadê tudo? Amigo doando coisa, eu vim buscar em São Paulo, me mandaram entregar. Aí faz uma lista de presente, porque eu não tinha nada. Eu brinquei na rede social que eu não tinha nenhum Tupperware, que eu não tenho ainda, mas que tá para chegar da Electrolux, agora que uma amiga minha vai mandar. Mas essa capacidade de se ressignificar. Eu penso, agora estou numa casa que tem paz, estou com os meus filhos, tá tudo bem, é uma casa muito menor, mas é uma casa cheia de amor, né? Sem conflito. É o meu melhor cenário dentro da pior possibilidade que eu podia ter na minha vida. Que aconteceu, mas que eu ressignifiquei. Eu acho que tanto na vida, e isso a corrida ensina muito, assim. Lógico, as outras distâncias também ensinam, mas eu acho que o endurance, a maratona, eu nunca fiz triatlon, então não vou falar do triatlon, mas que deve ensinar muito também. A maratona ensina demais a você passar por dificuldades, saber passar por dificuldades e saber tirar ensinamentos de quando não dá certo. Eu acho que foi um dos maiores ganhos que eu tive na maratona, assim, foi entender que nem sempre eu vou ganhar, que nem sempre é um dia bom, que a gente tem que valorizar por ter conseguido completar mesmo não sendo um dia bom. Então, assim, eu acho que a corrida me ensinou muita coisa, assim, e principalmente me deu a oportunidade de conhecer pessoas muito legais, assim. Isso, eu acho que a principal coisa que eu trago da corrida, e eu dou graças a Deus por ter começado a correr há bastante tempo, não nessa onda nova que tá chegando agora, porque de fato eu tenho pessoas que são referências para mim, assim. Tipo, você é uma delas, né? Obrigada. Falei da doutora Ana também, acho que não vou falar todo mundo aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Mas, parabenizar vocês, eu acho que, de verdade, eu não me canso de falar, eu tenho minha mãe em casa e é uma grande referência para mim. Parabéns, a vida de vocês não é fácil mesmo. Eu não sou pai ainda, eu sei que isso toma um tempo, né, gigantesco. A prioridade da vida muda, né? A gente, às vezes, é muito egocentrista, né? Eu preciso, eu quero aquele tênis, eu quero aquela roupa, eu quero aquela prova. E aí, quando você é pai ou mãe, a prioridade é outra. Deixa de ser isso. Então, parabéns pelo foco, por, mesmo com tudo que está acontecendo na sua vida, não desistir de, né, continuar se cuidando primeiro, né? Para depois cuidar dos outros, que é uma coisa muito legal que você falou. Trabalhando nos seus projetos, eu acho que continue, não desanime. Eu sou aqui, você está muito mais alto que eu e eu acho que você tem um alcance muito grande. Não desanime com essas novas pessoas que também né, merecem a oportunidade que eles estão tendo. Mas continue, porque a autenticidade está muito difícil de se encontrar na internet e eu acho que você passa bastante. Muito obrigada. Eu acho que a mensagem que eu quero que as pessoas tenham hoje é realmente isso, é você se inspirar em alguém. Né? Não ser influenciado por alguém, mas inspirar de fato. Que a vida perfeita talvez exista para alguns, né, que tem o privilégio de tê-la,
e que é ótimo, mas a maior parte da população não tem a vida perfeita, e talvez a vida perfeita seja a nossa. Exato. Seja essa vida de ter o filhinho lá te esperando, de olhar pra você e falar, mamãe, você tem perna de foguete, né? De estar, ele fala pra mim, mamãe, quero ver seu vídeo de hoje, né? E contemplar esse crescimento das pessoas. E as mulheres não desistam, gente, não desistam, sejam fortes. É muito difícil, às vezes a sobrecarga é essa. Às vezes, emocionalmente, a pessoa não está preparada para essa carga toda que a maternidade traz, sabe? Eu tenho a sorte de ter corrido a vida toda e de ter tido essa preparação mental, ter esse foco, saber que eu tenho que lidar. E às vezes os meus filhos chegam em casa com uma informação nova, sei lá, eu falo um palavrão, nossa, eu fico, meu... E eu sei lidar, eu vou, converso, falo, porque eu quero criar bons homens, que é o que a sua mãe fez, né? E faz com maestria porque você tem nela uma inspiração. Então, eu quero que os meus filhos sejam isso, sejam essas pessoas boas, e que as mulheres não desistam, né? Mesmo com essa sobrecarga toda, que achem força para cuidar de si próprias. E uma coisa que eu tinha muito, eu me culpava demais, de estar fazendo por mim. Hoje eu tô na corrida aqui e os meus filhos não estão comigo. Ok, eles estão seguros, eles estão protegidos, você dá o amor, dá tudo por eles, e agora você vai fazer por você, para você conseguir fazer por eles. E eu tenho um pouco dessa culpa ainda, que é uma culpa normal, de você, a mãe não pode se divertir mais. A mãe pode se divertir, só que a mãe é muito julgada, né? Então as mulheres precisam criar essa força de falar, eu continuo sendo uma pessoa, eu sou a mãe, mas eu continuo sendo uma pessoa, continuo sendo a Michele, eu continuo sendo a Ana, né? Eu posso ser também a corredora, a dançarina, uma pessoa normal, feliz. Uma mãe feliz faz filhos felizes. Então, que as mulheres criem força e consigam, e que os homens apoiem, né? E façam por onde, apoiá-las de qualquer maneira, de qualquer forma, para ir treinar, para se cuidar um pouquinho, para deixar um pouco o filho em casa e sair, tirar um pouco dessa responsabilidade completa que a mãe carrega 100% do tempo. É isso aí. Que aula, hein, galera? Que aula. Bom, recados dados. Maridos, apoiem as suas esposas. Namorados, apoiem as suas namoradas. Vão junto, acompanhem. Independente de ser corrida, dança, skate, natação. Apoiem elas, porque vou te falar uma coisa, hein? Dica de amigo, hein? Se você não apoiar, alguma hora alguém vai apoiar. Verdade. E aí você... Ai, já vou lançar uma aqui pra você agora, então, ó, do nada. Vamos criar um treinão aqui do Buraco no Asfalto para apoiar essas mães. Bora. De repente a gente faz um treino junto. Bora. E aí a gente pega e faz uma área kids ali para as crianças ficarem tranquilas. Vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Para a porta não voltar na nossa cara mais. Vamos sim. Galera, espero que vocês tenham gostado, Mi. Muito obrigada. Gratidão. Obrigado por você ter vindo. A gente sabe que não é perto. Tem locomoção, tem tempo. Seu tempo é corrido. Obrigado por ter vindo. Continue produzindo conteúdo. Continue no esporte. Tenho certeza que você tem grandes objetivos aí pela frente ainda e eles vão se concretizar. Não desanime com as portas que fecham aí, mas cada uma que fecha, duas vão abrir para você, que você é de verdade. Obrigada. Certo? Obrigada, é isso aí. gente. Rapaziada, mais uma entregue para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o like lá atrás, deixa agora, porque teve muito ensinamento, teve muito insight, principalmente para as mulheres aí. E para quem acompanha as mulheres, então, se você está pecando em algum dos pontos que a gente conversou aqui, começa a repensar, praticar dentro de casa e também fora de casa, né? Porque tem muita gente aí que a gente trabalha e convive, então, refletir um pouquinho das atitudes, né? Todo mundo tem um pouquinho de machista dentro de si, também não vamos ser, né? O perfeito da vida, então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar todas as informações da Mia aqui no card. Você que não segue ela, segue lá, tem bastante informação legal para quem quer começar, vídeos motivacionais para mulheres, para homens, para crianças. Então, segue ela lá, conteúdo muito bacana. Sigam as redes sociais do canal, vocês têm ajudado bastante no nosso crescimento. A gente tá chegando num número bem legal nas nossas redes. Isso tudo é graças a vocês, então agradecer, né? Vocês, os nossos parceiros que estão junto com a gente, Purivale, o pessoal da Lurk. Então, parceiros que estão com a gente desde o começo acreditando no nosso projeto, certo? Valeu, fiquem ligados. Logo, logo eu tô indo para Berlim, então teremos vídeos novos aí da minha viagem. Continuem torcendo por mim, espero fazer uma boa maratona e conto com a torcida de vocês todos. Valeu, rapaziada, valeu, Vai fazer.